Bom, nosso segundo bloco a gente tem dedicado sempre a uma entrevista. E hoje o nosso entrevistado é o Vladimir Rodrigues dos Santos. É o Vladimir, 805 jogos pelo Corinthians, 268 jogos pelo Corinthians no Brasil. Não 806. 806. Não tira um jogo não, pô. Ah, 806. E 268 jogos pelo Corinthians no Brasileirão. Isso. O que isso significa para você hoje que parou de jogar, né, e tem essas duas marcas tão expressivas na história de um dos maiores clubes do país? Eu posso antecipar que eu não previ isso, quer dizer, eu não planejei, entendeu? Eu cheguei a jogar com costela quebrada, joguei com tornozelo inchado, às vezes o médico, com alguma contusão, o médico, não, fica fora desse, vem outro. Não, doutor, pode deixar, deixa que eu assumo a responsabilidade. E eu ia pro jogo, então isso era uma coisa minha. Hoje você não faria isso, não deixariam, né? Os fisiologistas... não sei se deixariam, mas eu acho que eles têm que ouvir o jogador, sabe? A última palavra tem que ser do atleta, entendeu? Isso se há uma confiança recíproca. E na minha época havia, quer dizer, os treinadores perguntavam pra gente se você dá para jogar, você quer jogar? E eu sempre dizia que queria. Eu ficar fora, para mim, era mais absurdo, doloroso, né? O Márcio cobre o dia a dia do Corinthians. Deixariam ele jogar numa situação de não estar 100% fisicamente? Eu acho que não, hein? É que é o Vladimir, né? Então a opinião do atleta conta muito, mas se for um caso de muito risco, como ele disse que jogou com costela quebrada, Vladimir. Costela quebrada. Aí a gente já teve casos de jogadores que queriam estar em campo, né? Mas são aconselhados. Um caso recente também que teve do Álvaro Pereira, né? Bateu a cabeça, aquele lateral uruguaio que jogava no São Paulo. E acho que ele quis jogar mesmo com a recomendação médica de que era para ele sair. Ele jogou. Não sei então, mas eu falei costela quebrada, o osso não saiu. Não saiu. Com aquela fissurinha, né? Exatamente. Só aquela dor que não deixa respirar. E aí quando eu vi, ele estava consolidado assim. Um em cima do outro. Então, o problema é se o adversário souber. Aí ele vai tentar te atingir ali, né? Inclusive, você em fica cima vulnerável. disso, tem outro número interessantíssimo, né, do Vladimir, aí de todas as marcas que ele tem, mas enfim, ele tem uma sequência de 161 jogos sem interrupção. Ele jogou 161 jogos seguidos, gente. Isso você não encontra mais no futebol brasileiro, pode esquecer. É verdade. Bom, entre outras coisas, o Vladimir participou do título de 77 do Corinthians. Sim. Foi o grande título para você ou não? Você conquistou 4 estaduais, né? 4 estaduais. Eu diria que sim. Eu diria que seguramente esse título de 77 foi emblemático, porque além da capacidade que a gente via na Ponte Preta, a gente não tinha ganho da Ponte Preta durante o campeonato, não tinha ganho. Eles tinham um time excelente, eu diria no mesmo nível. Então, eu acredito que foi por isso a gente conseguiu vencer, porque a gente teve enfim, a gente jogou a final aqui em São Paulo, né? Isso aí contou muito. Se fosse como hoje, joga um aqui, outro lá, ou um lá, outro aqui, a história poderia ter sido diferente. A história poderia ter sido diferente. E esse título é tão emblemático que há muitos corintianos que colocam como o título mais importante da história. Sim, com certeza. Conquistaram Libertadores e Mundial depois. Com certeza. O Márcio Guedes certamente viveu aquele momento, enfim, acompanhou aquela conquista do Corinthians para um grande clube, e no caso Corinthians aqui em São Paulo e o Botafogo no Rio de Janeiro, ficar tanto tempo sem o título, aquela conquista tem um valor ainda maior, não é, Márcio? Tem 77 assim no seu coração, o Botafoguense tem 89, né? Porque foram 21 anos sem título, a vitória sobre o Flamengo naquele gol do Maurício, e inclusive os flamenguistas, né, Bocai, sempre reclamam do pretenso empurrãozinho do Maurício no Leonardo, né? Todas as decisões quase têm essas jogadas polêmicas, né? E eu me lembro também que no Corinthians e Ponte Preta falou-se muito do Rui Rei, que o Rui Rei teria feito corpo mole, ficou sempre esse folclore, a coisa meio nebulosa, que me pareceu meio forçada a barra, mas ficou uma imagem não muito positiva para o jogador. Me lembro que foi um jogo muito bem disputado, um gol assim muito chorado do Corinthians, mas todo o Brasil acabou comemorando também aquele gol do Corinthians, porque você tem que ter um
um grande ficar muito tempo sem um título também não é legal para ninguém. E foram títulos que depois fizeram muito bem, tanto a Botafogo quanto a Corinthians, porque começaram a se recuperar, a ganhar títulos, e o Corinthians, os brasileiros, a partir dos anos 90 para cá, foram vários e, enfim, começou a entrar uma fase realmente espetacular à altura de suas tradições, do poder de sua imensa torcida. O Vladimir aqui na hora falou do Rui Rei. Sim, o Rui Rei, não há o que contestar. Todo mundo sugeriu que ele tivesse tido uma conversa com a diretoria do Corinthians. Isso não existe. Isso não existe, é lamentável. Isso é uma ofensa gravíssima, eu diria, porque, na verdade, a gente acabou... É lógico que isso não tira, por exemplo, o mérito da nossa vitória, né? Mas o Rui Reis sempre foi uma pessoa íntegra, uma pessoa, um atleta que, lógico, como todos os outros pontepretanos, sofreram muito com essa derrota e eles queriam ganhar do Corinthians, isso não tenho dúvida. Verdade. Você queria falar alguma coisa, Letícia? Não, estava só dando risada porque ele logo se manifestou aqui. O Vladimir, você fez parte de um grande movimento no futebol brasileiro que foi a democracia corintiana, junto com Sócrates, o Casagrande e o Zenon. Perfeito. Não é isso? O que aquilo representou para o futebol? Você acha que deu certo, não deu certo? Valeu a pena? Todo aquele desgaste mesmo que vocês sofreram, né? Muita gente foi contra. Então, eu diria que foi um momento histórico da minha carreira, momento único, porque é importante que o clube, quando monte o seu elenco, quando contrata os seus jogadores, eles tenham claro o perfil de quem eles estão contratando, né? E o Corinthians teve a felicidade de reunir um grupo extremamente profissional, extremamente tinha claro aquilo a ser conquistado, né? E foi isso que aconteceu com o Corinthians e isso nos dava um prazer enorme de jogar futebol. A gente entrava em campo, é lógico que todo jogo você entra muito preocupado pelo resultado, essa coisa toda, mas a gente tinha consciência dos nossos deveres, de cada um dentro de campo, entendeu? Então isso foi fantástico. Aliás, eu diria que vivi 2 momentos no futebol, antes e depois da democracia corintiana. Márcio Guedes, e essa democracia corintiana? Muito legal na época, né? Porque deu voz aos jogadores. Os jogadores às vezes eram vítimas de dirigentes assim autoritários que queriam impor certas normas. Me lembro inclusive da briga do Afonsinho aqui no Botafogo. Talvez em alguns momentos ela extrapolou um pouco, né, as suas potencialidades e se exagerou. Mas de qualquer maneira, como base de um novo movimento, os jogadores têm um outro tipo inclusive de visão por parte do torcedor. Os jogadores não eram sujeitos que vinham de um meio humilde, mas eram ignorantes, nada disso. Eles estavam participando, eles sabiam das relações entre patrão e empregado, sabiam de seus direitos, sabiam inclusive da visão, da imagem que eles tinham perante a torcida. Então foi um movimento realmente espetacular e que acabou, mesmo com esses excessos, foi uma coisa que serviu de exemplo, inclusive, para outras reivindicações, até individuais de jogadores em outros clubes. Inclusive o movimento foi elogiado fora do Brasil por jornais, por jornalistas, me lembro perfeitamente disso. Agora, eu queria aproveitar aqui para fazer uma pergunta ao Vladimir. Qual a opinião dele em relação aos grandes laterais esquerdos do futebol brasileiro? Por exemplo, só para uma provocaçãozinha aqui, quem foi melhor, Nilton Santos ou Júnior? Nilton Santos ou Júnior, então, aí eu não vi o Nilton Santos jogar, eu não vi tanto. Eu vi o Júnior, eu vi muito mais o Júnior e, portanto, eu responderia o Júnior, né? Que foi o que eu mais vi jogar. Eu vi o Júnior jogar a carreira dele inteira, né? E, portanto, e aí não vi o Nilton Santos. Só em vídeos. Exatamente, só em vídeos. Aliás, não cheguei nem a ver pessoalmente, num jogo pessoalmente. Então, eu diria que o Júnior foi fantástico. O Márcio quer responder aqui. Fala, Márcio. É muito relativo. Por exemplo, o jogador do Botafogo, que para mim é um meu ídolo, que eu nunca vi nenhum gol, nem um filmezinho, nem um registro de gol, ele é de Freitas, mas só o
que eu li sobre o Heleno, o que meu pai me falava sobre o Heleno, me convenceu de que ele era maravilhoso. Tem gente que nunca viu o Pelé, mas considera o Pelé o melhor jogador do mundo. O Pelé já tem um grande registro de gols, de filmes e tudo mais. Garrincha também, um jogador que tem pouca coisa registrada, mas são registros fundamentais. Então, tudo bem, eu respeito a sua opinião, inclusive o fato de você ter visto mais o Júnior que é um grande lateral, nosso amigo e tal, mas eu vou dizer para você uma coisa, o Nilton Santos foi o maior lateral esquerdo, pode ficar certo disso. Bom, feita a defesa do Nilton Santos, Vladimir, falando de lateral esquerdo, Copa de 78, é a grande tristeza da sua vida? Que você não foi levado e levaram o Edinho, nosso amigo, mas ele era zagueiro e foi adaptado ali na lateral esquerda. Eu diria que sim, porque naquele momento eu estava num momento excelente da minha carreira, né? E, portanto, eu acredito que mereceria, mas isso não quer dizer... E naquela época, inclusive, tinham grandes laterais, né? Então, eles tiveram opções e acabaram optando por não me levar. Agora, transferir o Edinho para a lateral, isso é inconcebível. Isso aí é alguém que quer inventar alguma coisa dentro de campo, porque nós tínhamos grandes laterais naquele momento. Letícia, tem uma pergunta para o Vladimir? Olha, o Vladimir, assim, é um cara que hoje é meu amigo, né, um querido, e eu tenho uma imensa felicidade, porque como corintiana, né, a gente cresce vendo os ídolos, ouvindo as histórias, inclusive aí, pegando um gancho no que o Márcio Guedes falou, a gente, quando escolhe um time, a gente adota a história dele inteira, né? Eu também não vivi o momento aí de 77, né? O fim do jejum de títulos, mas considero também um dos títulos mais importantes da história do Corinthians. Apesar de não ter vivido, a gente estuda, a gente acompanha. Então a democracia corintiana também, que acho que é um movimento que foi histórico assim para o futebol brasileiro, não só para os corintianos, acho que né, para todos os torcedores aí pesquisarem, enfim. E o Vladimir fez parte dos dois, né? Assim, acho que foi, claro, os números que ele tem no Corinthians vai ser muito difícil de outra pessoa alcançar. Mas eu lembro de uma história, Vladimir, que você me contou uma vez, e eu queria que você contasse um pouquinho ela aqui para o pessoal que está assistindo na TV Brasil, que foi a sua contratação, né? A pressão do torcedor corintiano, né? Na verdade, a renovação, né? Para você ficar. E assim, e qual a grande diferença que você vê para o futebol daquela época e o futebol agora? Até na questão assim da torcida fazer parte de tudo isso, né? De contratações, enfim. Então, a gente acabou, eu particularmente, tinha um respaldo muito bom com a torcida. A torcida, ela se acostumou a me ver na lateral esquerda, e eu sempre muito aguerrido, sempre muito enfim, muito compenetrado no jogo. Eles acabaram... esqueci. Se manifestando a torcida, querendo a renovação do seu contrato. Eles abraçaram, né? Abraçaram a causa. Eles não suportavam ver o Vladimir fora do time, sabe? Eu em plena condição física e tal, eu tinha que estar em campo. Então, eles pressionaram, principalmente o Vicente Matheus. Vicente Matheus, que era o presidente da época, e era duro tirar dinheiro dele. Vicente Matheus, para tirar dinheiro dele, acho que nem a família hoje dele dia, tirava. O dinheiro sobra no futebol, né? Hoje sobra. Então, eles por várias vezes se envolveram na renovação de alguns contratos. Um deles foi o meu, no momento em que a gente respondia dentro de campo. Márcio, uma pergunta para o Vladimir? Tem, na verdade pode ser duas. Lógico, todo jornalista faz isso. Faz uma e manda duas. Primeiro, participou desse período da democracia, eu queria saber se ele acha que hoje os jogadores se expressam pouco, ou lutam um pouco pelos seus direitos, se eles poderiam fazer isso mais. Defender causas como, por exemplo, o Sócrates também fazia, a questão política. Exato. Então, eu diria que foi um momento único na vida do país, entendeu? A gente vivia um momento em que nós não podíamos eleger os nossos representantes, os nossos deputados, os nossos governantes.
E isso nos incomodava muito. Isso nos incomodava muito. Então eu acho que isso foi maravilhoso para que a gente se unisse e implantasse um movimento desse no clube, né? Daí é que veio a democracia corintiana, porque a gente tinha voz e vez, a gente tinha a oportunidade de interferir no processo político do clube e inclusive sugerir para o seu Mário Travalini, que foi um dos grandes treinadores que eu tive, na opção de um ou de outro jogador, sabe? Ele nos dava essa possibilidade de participar. Então, você sente mais prazer. Onde você tem a oportunidade de interferir no processo, você acaba tendo mais prazer. Então, era isso que era a democracia corintiana. A gente aboliu a concentração, porque a gente entendia que a concentração não nos beneficiava em nada. Todo mundo era responsável, sabia a forma de conduta dentro e fora de campo. Então, foi um momento maravilhoso da nossa vida e a gente tentou transferir isso para o povo brasileiro, né? Tinha outra pergunta? A outra eu queria que você analisasse atualmente a posição do lateral do Corinthians. Então, essa pergunta vai ficar para daqui a pouquinho. Pelo seguinte, eu gostaria de agradecer a você vai seguir aqui, mas a entrevista valeu mesmo, Vladimir, porque agora a gente vai falar de seleção brasileira, que tem a ver com a pergunta do Márcio e com a do outro Márcio lá no Rio também.